Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Vamos estudar segundo o NEF de 31 ao capítulo 33, e o tema é Este é o caminho. Estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo e sua doutrina são o único caminho para a vida eterna. Jesus Cristo deu o exemplo perfeito de obediência quando foi batizado. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Por intermédio das palavras de Cristo e do Espírito Santo, Deus me mostrará o que fazer. O livro de Mórmon persuade todos nós a acreditar em Cristo. Eu convido você a assistir o vídeo completo e ficar aqui comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem e deixe o seu comentário. Antes de entrarmos nos tópicos, vamos apresentar aqui o resumo dos 3 capítulos. Capítulo 31, Nefe diz por que Cristo foi batizado. Os homens devem seguir a Cristo, ser batizados, receber o Espírito Santo e perseverar até o fim para serem salvos. Arrependimento e batismo são a porta para o caminho estreito e apertado. A vida eterna é concedida àqueles que guardam os mandamentos após o batismo, aproximadamente 559 a 545 a.C. No capítulo 32, anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Os homens devem orar e obter do Espírito Santo conhecimento para si mesmos. No capítulo 33, as palavras de Nefe são verdadeiras. Elas testificam de Cristo. Aqueles que creem em Cristo crerão nas palavras de Nefe, as quais serão como uma testemunha diante do tribunal. Bom, o primeiro tópico é: Jesus Cristo e sua doutrina são o único caminho para a vida eterna. Olha só, é o único caminho. Se você tivesse que resumir o caminho para a vida eterna em apenas algumas palavras, o que diria? Então, se você tivesse que resumir, né, o que precisa ser feito em algumas palavras para obter a vida eterna, o que você diria? Então, esses capítulos que nós vamos aprender sobre o que Nefe deixou registrado é exatamente o resumo que Nefe fez para que nós pudéssemos adquirir a vida eterna. Então, vamos observar como Nefe escreveu essa mensagem. No segundo Nef 31 diz: E estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, estareis entrado pela porta. Havereis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho, e havereis recebido o Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho, em cumprimento da promessa que vos fez de que, se entrasseis pelo caminho, recebereis. Então, nós vemos que esse caminho de alcançarmos a vida eterna, primeiramente a gente aprende que é um caminho estreito e apertado, não é um caminho largo e espaçoso, né? Então, a gente vê que poucas pessoas aí têm a condição de caminhar nesse caminho estreito e apertado. No 19, e agora, meus amados irmãos, depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não havereis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Então, ou seja, depois de você entrar no caminho estreito e apertado, que é através do batismo, você precisa prosseguir aí com fé, estudando as Escrituras com fé inabalável, né, como diz a Escritura, e confiando plenamente em Jesus Cristo. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Então, olha só o que é preciso ser feito para nós alcançarmos a vida eterna nesse caminho estreito e apertado. Banquetear-nos com a palavra de Cristo, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, estudando as Escrituras, nos banqueteando com as palavras de Cristo, e perseverar até o fim. Próximo tópico, Jesus Cristo deu o exemplo perfeito de obediência quando foi batizado. Então, se você foi batizado, você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E nós precisamos cumprir esses ensinamentos de Nefe, né? Tendo fé inabalável em Jesus Cristo, confiando, nos banqueteando com as palavras de Cristo e perseverando até o fim. E assim nós obteremos a vida eterna seguindo o exemplo de Jesus Cristo.
Segundo o Nef 31, 4, portanto, quisera que vos lembrasseis do que vos falei sobre aquele profeta que o Senhor me mostrou, o qual batizará o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. Então, ou seja, Jesus Cristo, sendo puro, sendo exemplo, ele teve a necessidade de ser batizado, né, cumprindo, né, com retidão a vontade do Pai Celestial. Você imagina cada um de nós, a necessidade que nós temos de sermos batizados. E agora eu vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo, mas embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Então, ou seja, Jesus Cristo, ele sendo santo, tem um visitante aqui ó, na aula. Vou estar gravando a aula. Sabendo que Jesus Cristo era santo, né, ele não teria essa necessidade, mas ele veio para mostrar principalmente obediência na observância dos mandamentos. Então, Jesus Cristo ele foi obediente e guardou os mandamentos, dando exemplo do batismo. E disse aos filhos dos homens: segui-me, portanto, meus amados irmãos. Poderemos nós seguir a Jesus e não, se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? Ou seja, se você quer seguir os exemplos de Jesus Cristo, nós, né, precisamos guardar os mandamentos do Pai. Então, nós precisamos estar dispostos a guardar os mandamentos se quisermos seguir o exemplo de Jesus Cristo. E disse o Pai: arrependei-vos, arrependei-vos e sede batizados em nome do meu Filho amado. E também veio a mim a voz do Filho, dizendo: aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo. Como a mim, segui-me, pois, e fazei as coisas que me vistes fazer. Olha só, depois de nós sermos batizados, nós receberemos o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer todas as coisas que nós precisamos fazer. E nós devemos fazer as coisas que nós vimos Jesus Cristo fazer. Segundo o Nef 31, aqui fala dos convênios que nós fazemos quando nós somos batizados. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, sei que, se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo o vosso Senhor, o vosso Salvador, a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo, sim. Então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo, e então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Bom, resumindo, o convênio que nós fazemos aqui é esse que está sublinhado. Nós precisamos estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo pelo batismo. Próximo tópico é: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Segundo o Nef 31 fala, no versículo 15, e ouvi a voz do Pai dizendo: sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Então, não basta nós entrarmos pela porta do batismo, nós precisamos perseverar até o fim. E agora, meus amados irmãos, sei por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus, do Deus vivo, não poderá ser salvo. Então, não basta nós sermos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, fazer todas as coisas que nós vimos Jesus Cristo fazer, demonstrando fé e confiança nele. Nós precisamos perseverar até o fim. Então, eu convido você que está afastado, ou que tem alguma dúvida, que você possa se arrepender e voltar para o caminho estreito e apertado que nos conduz à vida eterna, e que você persevere até o fim, não desanime, porque o desânimo, ele não vem de Deus. Segundo o Nef 31 diz, portanto, no versículo 17, fazeis as coisas que vos disse ter visto vosso Senhor Redentor fazer, porque por esta razão, eu estou terminando, me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar, porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água. E vem então a remissão de vossos pecados.
pelo fogo e pelo Espírito Santo. Então, você vê que Nefe, ele acaba até sendo um pouco repetitivo aqui, né? Das coisas que nós precisamos fazer. E o principal é nos arrepender dos nossos pecados e entrar por essa porta que é o batismo. E ele repete, e estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrado pela porta, havereis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho, e havereis recebido o Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho, em cumprimento da promessa que vos fez de que, se entrasseis pelo caminho, recebereis. E agora, meus amados irmãos, depois de haveres entrado nesse caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo que não, porque não havereis chegado a este ponto se não fosse pela palavra de Cristo com fé inabalável, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Então, você vê como o Nefe, como eu disse, né, ele acaba sendo repetitivo aqui das coisas que nós precisamos fazer aí, que é entrar por essa porta do batismo. E ele continua, deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverares até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Para encerrar o último tópico, por intermédio das palavras de Cristo e do Espírito Santo, Deus me mostrará o que fazer. E agora eis que, meus amados irmãos, suponho que meditais em vosso coração sobre o que deveis fazer. Então, muitas vezes você está precisando tomar uma decisão importante na sua vida, não sabe o que você faz. E aí você começa a meditar sobre isso. E ele fala que depois de haveres entrado pelo caminho, você acaba continuando a meditar e ponderar sobre o que você precisa fazer. E agora que eu fui batizado, o que eu devo fazer, né? Mas por que ponderais sobre essas coisas em vosso coração? Ele pergunta, né? Se há alguma dúvida das coisas que você tem que fazer depois de ter sido batizado, vamos aprender o que ele responde. Ele fala assim, e os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Então, se nós estudarmos as Escrituras e nos banquetearmos, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos ter o Espírito Santo conosco e vai dizer todas as coisas que nós precisamos fazer. No versículo 5, pois eis que vos digo novamente que, se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Então, ou seja, se você tem alguma dúvida daquilo que você precisa fazer, depois do batismo, depois que você recebe o dom do Espírito Santo e se banqueteia com a palavra de Cristo, nós vamos saber exatamente o que nós precisamos fazer nas decisões importantes que nós precisamos tomar. E agora, ele fala, e agora, meus amados irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração, e é-me doloroso a falar sobre isso. E ele ensina que, se desses ouvidos ao Espírito que ensina o homem a orar, sabereis que deveis orar, porque o Espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina que não deve orar. Então, nós temos aqui um adversário que ensina que nós não devemos orar. Mas no versículo 9 a gente aprende, mas eis que vos digo que deveis orar sempre e não desfalecer, e nada deveis fazer para o Senhor sem antes orar ao Pai. Então, tudo que você for fazer através do Espírito Santo, né, você vai tomar as suas decisões, você ora ao Pai que ele vai confirmar e vai consagrar aí a sua ação, como diz aí o final do versículo, para o bem-estar da sua alma. E esse é o último tópico. O livro de Mórmon persuade todos nós a acreditar em Cristo. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que eu já estou terminando. Mas eu, Nefe, escrevi o que escrevi e considero-o de grande valor, especialmente para o meu povo, porque oro por eles continuamente durante o dia. E meus olhos molham o meu travesseiro durante a noite, por causa deles, e clamo a meu Deus com fé, e sei que ele ouvirá o meu clamor. E sei que o Senhor Deus consagrará minhas orações para o bem de meu povo. E as palavras que escrevi em fraqueza tornar-se-ão fortes para eles, porque os persuadem a fazer o bem, fazem com que saibam a respeito de seus pais, e falam de Jesus, persuadindo-os a acreditar nele e a perseverar até o fim, que é a vida eterna. Então, assim como o Nefe, que deixou registrado essas escrituras para
para a nossa geração, né, para toda a sua posteridade, ele, apesar de suas fraquezas aqui, com toda a fé que ele tinha, ele clamava a Deus para que nós todos pudéssemos dar atenção e ouvir nas orações dele aí, né, obedecendo e aprendendo sobre os ensinamentos de Nefe. E assim como Nefe, eu também fico feliz em poder deixar registrado aqui esses nossos estudos para as nossas futuras gerações, né? Assim como o Luca, que está aqui hoje aprendendo, ouvindo aí ao vovô gravar essa mensagem, né? É, eu fico feliz para que outras e futuras gerações e a nossa atual geração aí possa aprender, banquetear com as escrituras, guardar os mandamentos, para que a gente possa ir através desse caminho estreito e apertado, fazendo tudo isso, alcançar a vida eterna, que é o nosso objetivo aqui. Bom, eu fico por aqui, na próxima aula é Páscoa, e se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe seu testemunho nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link aqui abaixo, que você vai receber gratuitamente um livro de Mórmon aí na sua casa, e assista os vídeos também para aprender mais sobre os ensinamentos do livro de Mórmon. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço. Dá tchau lá para o pessoal, dá tchau. Fala tchau, turma. Fala, forte abraço. Forte abraço. Mas, vovô, Pronto, acabei.